e iniciar a entrevista com o deputado federal Felipe Barros, do PL, que está ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan, em Curitiba. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, uma alegria falar com vocês mais uma vez. Deputado, para a gente já então pegar o gancho dessa pauta econômica aqui, a gente sabe que a Câmara aprovou ontem já a urgência para a tramitação do projeto que vai avaliar essa medida do governo federal de aumentar o IOF, de fazer os ajustes ali e alterações na tributação. Qual que é a tua avaliação sobre o rumo que esse texto está tomando na Câmara Federal? O que pode acontecer de fato se ele não for aprovado? O governo diz em um desastre econômico que pode acontecer e os deputados estão bem em cima fiscalizando essa medida. Beatriz, o desastre econômico é o próprio governo, que tem aumentado cada vez mais os gastos públicos com coisas supérfluas e desnecessárias, não faz uma reforma administrativa, não faz o dever de casa, e agora quer colocar no bolso do cidadão a conta dessa incompetência e da corrupção, né? Quer aumentar impostos para bancar as viagens do Lula com a Janja, para bancar o aumento do número de cargos comissionados que eles criaram, para bancar toda essa estrutura que o governo federal tem aumentado os gastos públicos. Então, a Câmara vai rejeitar o aumento do IOF. Ontem nós tivemos a aprovação do requerimento de urgência, a votação foi um quórum extremamente alto, foi, salvo engano, 345 votos, ou seja, a gente costuma dizer que é quórum de PEC, né? Porque para aprovar uma mudança à Constituição a gente precisa de 308 votos, foi mais do que isso, foi 345 votos, então não tenho a menor dúvida que a Câmara vai rejeitar esse aumento de imposto. E notícias tristes para o governo, mas notícias boas para o povo brasileiro. A tendência é que a Câmara vete qualquer tentativa de aumento de imposto. Nós fizemos um estudo ainda esse ano. Existe uma média de a cada 15 dias o ministro Haddad anunciar um novo aumento de imposto no Brasil. Então, você veja, o União Brasil, o PP, o PL inicialmente foi o primeiro partido, todos esses partidos já anunciaram que não votam aumento de imposto. Então a tendência é a gente seguir nessa toada e não aceitar qualquer tipo de aumento. Deputado, mas aí a gente teve um recado sendo dado, claro, pelo Congresso ontem com a aprovação dessa urgência, de que não vai ser tão fácil assim aumentar imposto mais no nosso país, nesse governo do presidente Lula, só que ao mesmo tempo ainda não existe a previsão da votação do mérito e o governo federal vem falando em liberação de um pacote grande de emendas parlamentares justamente para tentar virar esses votos. Então eu queria entender como que você avalia isso, porque ao mesmo tempo que eles estão ali ameaçando cortar emendas, estão disponibilizando, a ministra Gleisi Hoffmann falou ontem, em 2 bilhões até o final do mês, sendo liberados para o Congresso para tentar virar esses votos no mérito. Você acha que é possível uma recuada do Congresso frente a essa liberação ou não? O governo tenta chantagear o Congresso Nacional. Acontece que o governo chantageia uma vez, chantageia duas, chantageia três. O governo promete uma, promete duas, promete três. Chega um momento que cai em descrédito. O governo federal, principalmente para os deputados dos partidos de centro, que a política depende especialmente das emendas, que é o dinheiro indicado para a ponta, para cidades, para as obras, para a construção de escola, postinho de saúde. Acontece que o governo está enrolando o pagamento dessas emendas desde o início do governo. Então, quando tem uma matéria do interesse do governo, o governo fala, agora nós vamos pagar a emenda. Paga um pouquinho e deixa o resto represado. Daí, numa outra votação, eles falam, não, agora a gente vai pagar aquele restante. Não paga. Então, chega no momento em que nós estamos há praticamente um ano da eleição do ano que vem. Os próprios deputados já começam a pensar nas suas próprias reeleições. E não querem se vincular a um governo que está impopular. Aquilo que tinha para ser indicado de emendas já foi indicado. Nesse um ano você não consegue fazer muito mais indicação. As obras não conseguem começar muitas vezes, porque em março do ano que vem nós já temos os impedimentos das legislações. As prefeituras não podem fazer licitação. Enfim, tem uma série de regramentos burocráticos que fazem com que o Congresso agora se imponha. Fala, olha, vocês prometeram desde o início do governo, não cumpriram. Então agora a gente vai fazer a nossa função. Nós não vamos permitir o aumento de imposto, mas a sua análise está correta. O governo, mais uma vez, tentou chantagear o Congresso Nacional. O senhor deputado falou que nós estamos há um ano da eleição e a gente viu aí o depoimento de Jair Bolsonaro, né, na ação penal aí envolvendo o suposto golpe de Estado, que ele responde. E eu falei mais cedo aqui, o Bolsonaro hoje é o grande nome da direita, apesar de todos esses percalços, né? O senhor teme, eu queria uma avaliação primeiro do senhor sobre esse julgamento, sobre o depoimento de Jair Bolsonaro,
E se o senhor teme que Bolsonaro possa sair arranhado desse julgamento e possa prejudicar os deputados e governadores que buscam o apoio de Jair Bolsonaro em 26? Como que eu não tenho a menor dúvida de que ele não vai sair arranhado desse julgamento. Por uma simples razão. Desde o início do seu governo, e depois que saiu do governo, início de 2023, o presidente Bolsonaro tem apanhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e mesmo assim a sua popularidade continua crescendo cada vez mais. Se nós pegamos as pesquisas atuais, o presidente Bolsonaro já ganha do presidente Lula, inclusive em redutos que eram do próprio petista, né? Então a tendência é o Bolsonaro crescer politicamente cada vez mais. Agora, o receio que todos nós temos é um julgamento político. Se for um julgamento estritamente jurídico, com base nas próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, quando, por exemplo, da Operação Lava Jato, que tomaram uma série de decisões sobre você não pode prender alguém para delatar, anularam algumas delações, simplesmente acabaram com a Lava Jato com base nessas próprias decisões do Supremo. Se a gente aplicar essas mesmas decisões no caso concreto do processo do dia 8 de janeiro, o processo é natimorto. Não deveria sequer existir. Então o que a gente se preocupa é com o julgamento político, porque se for para o lado estritamente jurídico, o processo não prospera. Deputado Felipe Barros, do PL, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã Paraná. A gente vai fazer uma pausa bem rápida na FM. Vamos continuar com essa conversa no canal do YouTube, lá no Jovem Pan News Paraná. Acesse, participe e a gente volta na sequência já com mais entrevista também para todos no rádio. Jornal da Manhã Paraná. Jovem Pan. Ao vivo para você aqui do YouTube participar diretamente com essa conversa aqui também com o deputado. E, deputado, a gente falou muito ali de economia, já estamos pensando um pouco aí desse processo eleitoral, mas para recuperar essa fala sobre enxugar gastos, acho que a gente tem que cutucar numa ferida também, que são as emendas parlamentares, né? A gente está falando de bilhões de reais que são despendidos todos os anos nesses acordos, nesse balcão de negócios junto aos parlamentares. Existe a possibilidade da gente ver a Câmara também assumindo essa responsabilidade de cortar despesas através das emendas ou outros setores, outras possibilidades de diminuir os gastos? Olha, pois deveria. A Câmara também deveria cortar um pouco as emendas. É fato que desde o presidente Temer, o Congresso Nacional ganhou um protagonismo sobre o orçamento público. Isso se potencializou no governo do presidente Bolsonaro. Nós transformamos as emendas em impositivas no início do governo Bolsonaro, ou seja, todos os deputados recebem as chamadas emendas impositivas, sejam eles de esquerda, de direita ou de centro. Isso fez com que os deputados não ficassem dependentes do governo federal. O que acontecia no passado é que só ganhavam as emendas aqueles deputados que votavam de acordo com o governo federal. Então, esse certo protagonismo também ele é positivo para a democracia, no meu ponto de vista. Ocorre que, além das emendas impositivas, o Congresso também passou a abocanhar outras parcelas do orçamento público, que são as chamadas emendas de relator, emendas de comissão, o tal do orçamento secreto que a imprensa denominou. Eu acho que isso é deletério. Essas emendas são ruins. E nesse ponto específico eu concordo com a decisão lá atrás do ministro Flávio Dino de suspender e buscar mais transparência e rastreabilidade dessas emendas. Porque acontece que alguns parlamentares ganham muito e outros nem tanto. E é um cheque em branco, né? É um cheque em branco. Então, se a gente ficar só nas emendas impositivas, que são 100% rastreáveis, que dá para todos os deputados atenderem às suas bases, mandar os recursos para os municípios, eu acho que é positivo para a democracia. Agora, concordo com você, o Congresso deveria fazer também o seu dever de casa e cortar essas emendas que não são as impositivas. Mas há chance para isso? Nenhuma. Agora, deputado, deu uma esfriada naquela questão da anistia, né, no projeto da anistia. O PL conseguiu até votos suficientes para colocar ali urgência nesse projeto, e aí veio a crise do INSS, veio o depoimento de Jair Bolsonaro, deu uma esfriada. O PL já não vê mais com tanto entusiasmo esse PL da anistia. O presidente da Câmara deu uma esfriada. Como é que está essa situação? Como que é uma boa pergunta, eu falo para vocês aqui em primeira mão que o nosso líder Sóstenes tem conversado e construído um texto alternativo com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Qual que é a preocupação de alguns deputados? E certamente
se nós estivéssemos em condições normais da nossa democracia, essa preocupação não existiria. A depender do texto que for aprovado, o Supremo julgar inconstitucional, como fez, por exemplo, com o indulto ao deputado Daniel Silveira. Então, eles estão tentando construir um texto muito bem amarrado, junto, inclusive, com os próprios senadores, porque depois de aprovado na Câmara, o texto segue ao Senado, né? Então, estamos fazendo essa interlocução, e quem está encabeçando ela é o líder do PL, o deputado Sóstenes, já junto com o Senado e com o deputado Hugo Mota, para fazer algo bem amarrado. Eu acredito, e nós estamos fazendo a pressão para que o texto seja aprovado quanto antes. Nós temos pessoas presas. A Débora foi condenada agora. A Débora, a mulher do batom, há 14 anos, gente. Isso não é razoável, não é humano. Por conta de uma pichação com batom na estátua, ela ser condenada por 14 anos. Então isso sensibiliza os deputados e eu tenho certeza que a gente vai avançar sim, Kobuck. Deputado, e bem rapidamente, e a situação da Carla Zambelli? Como é que está internamente no partido e na Câmara? Vão salvar ela, não vão? Como é que está essa situação lá em Brasília? A situação dela é complicada, é complexa, mas nós, como correligionários dela, vamos defender a manutenção do mandato. O deputado Hugo Mota anunciou na semana passada que vai colocar... que vai respeitar a Constituição no final das contas, porque a Constituição diz que só quem pode caçar um parlamentar é o próprio parlamento, né? Então vai submeter nas próximas semanas o julgamento da Zambelli no plenário da Câmara, e eu acredito que o tom do plenário será o mesmo que a gente tem nos últimos dias. Você veja que nós suspendemos a ação penal do Ramagem, nós estamos aprovando algumas medidas para conter esse avanço do judiciário na política, então acredito que o plenário vá votar pela manutenção do mandato da deputada Zambelli. Só puxando aqui para quem agora voltou para a FM com a entrevista, então a gente permaneceu ao vivo lá no YouTube, então retomamos essa conversa sem pausas aqui também para quem está conosco no rádio. Deputado, CPMI também para avaliar a fraude do INSS, né? Estamos aí na imersão, já numa grande expectativa de que esse relatório saia da gaveta, seja feita essa leitura ainda essa semana, é isso? Hoje a previsão. Hoje a previsão. E aí, como é que está a expectativa para isso? Essas costuras do governo federal de tentar colocar nomes de confiança também na liderança dessa comissão. O governo está tentando esfriar essa pauta para que a CPMI não seja criada. A gente tem um pedido de CPI na Câmara, um pedido de CPI no Senado e uma comissão mista nas duas já casas. Foi protocolado nas duas casas. Pela pressão que o governo está fazendo para que a CPMI não seja instalada, mesmo que hoje tenha a sessão do Congresso Nacional, eu fico preocupado do presidente Davi Alcolumbre não ler a abertura da CPMI e sequer instalar. Mas foi um compromisso dele, né? Ele deu esse dia 17. Foi, é verdade. Vamos ver a sessão de já que vai começar do Congresso Nacional, mas o que eu sei é o governo está fazendo muita pressão para que não abra a CPMI, ou então, como na CPMI do dia 8 de janeiro, se eventualmente abrir, o governo vai tentar colocar a maioria dos membros, indicar um relator para tentar conter as investigações. E nesse cenário, vamos dizer que o governo consiga colocar ali, emplacar a presidência e relatoria. A oposição pensa numa dessa, abandonar essa CPMI? Eu tenho defendido isso, viu, Kobuck? Porque, veja, a CPI, ou a CPMI, ela é um instrumento da minoria. É um instrumento para que a gente possa investigar atos do governo, né? Então, se o governo, que não quer que abra a CPI, mesmo se abrir, ocupa parte dessa CPMI, dos membros da relatoria da presidência, para impedir a investigação, o que a gente vai fazer lá? Vai ser mais uma CPI que vai virar circo. Nós tivemos recentemente a CPI das bets, que virou um circo nacional, relatada pela senadora Soraya Tronic. Eu acho que o povo brasileiro quer respostas sérias a esse que é o maior escândalo de corrupção dos últimos tempos. Roubaram velhinhos aposentados. O PL criou a CPI na Câmara dos Deputados, na CPMI foi da senadora Damares, que é nossa aliada, minha amiga, e nós queremos investigar esses fatos. Então, se o governo ocupar a maior parte dos membros da CPMI e ainda ter a presidência e a relatoria, eu não vejo sentido, acho que é só gastança de dinheiro público. Deputado, vamos mudar a pauta aqui um pouquinho para falar também de eleições no ano que vem. O seu nome vem sendo colocado em pesquisas com uma vaga para o Senado. O senhor mesmo já falou anteriormente que tem pretensão dessa vaga ao Senado, isso se mantém. E como que fica o PL aqui no Paraná olhando para esse cenário de uma sucessão do governo de Ratinho Júnior? Estarão juntos com Ratinho Júnior em um eventual apoio aí a um nome que venha do PSD? Não? Essas conversas já estão acontecendo? Já, nós vamos caminhar junto com o governador Ratinho. O presidente Bolsonaro veio recentemente aqui a Curitiba, almoçamos juntos com o governador, depois seguimos a Londrina na exposição agropecuária de Londrina. Eu fico muito contente do meu nome estar figurando
nas pesquisas de opinião para Senado Federal, é o reconhecimento do trabalho que eu faço desde 2019. Eu tenho a convicção que o principal mote do ano que vem das campanhas vai ser a batalha pela liberdade, seja liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de empreender. Liberdade, eu acho que é o assunto da vez e será o assunto das eleições do ano que vem, e é nessa batalha que eu estou desde 2019, no primeiro ano do meu primeiro mandato. Fiz parte de todas as lutas lá em Brasília, desde a CPMI das fake news, depois a reforma da Previdência, voto impresso, CPMI do dia 8 de janeiro, sempre estive à frente do movimento de direita aqui no Paraná, a ponto de que hoje eu saio na rua, as pessoas falam para mim: Felipe, você tem que estar no Senado defendendo essas pautas lá no Senado. Então eu fico muito contente com esse reconhecimento. Aqui no Paraná nós vamos caminhar junto com o Ratinho, já é uma decisão tomada. Ele ainda não anunciou quem serão os nomes, tanto ao governo quanto na segunda vaga do Senado, mas estaremos juntos. E como que fica a relação com Cristina Grêmio, que vem se colocando como pré-candidata também ao Senado e se utiliza muito da narrativa dessa proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Há espaço para um apoio de Bolsonaro ao seu nome e, de repente, a Cristina Grêmio ou não? Eu não vejo esse espaço pelas próprias palavras do presidente Bolsonaro quando esteve aqui em Curitiba, que ele vai apoiar um candidato por estado, com algumas raras exceções, porque Senado é a Casa da República que pode exercer o sistema de freios e contrapeso contra o judiciário. Então ele vai focar em um candidato por estado para que a gente tenha uma boa bancada no Senado Federal. Ela tem todo o direito de ser candidata, acho que ela tem feito críticas injustas ao presidente Bolsonaro, ao PL, Partido Liberal, ao qual ela buscou inclusive se filiar, sendo desnecessário, portanto, ela fazer esses tipos de comentários, mas tem todo o direito, é uma pessoa com quem eu tenho carinho e gosto dela. Aproveitando que a gente está nessa pauta do cenário de 2026, queria aproveitar e perguntar como que o senhor enxerga essa tentativa de Ratinho Júnior de um cenário nacional, de ser um candidato à presidência da República no ano que vem, e como que fica essa relação com o Bolsonaro, caso ele não consiga se viabilizar como candidato no ano que vem? Existe algum tipo de possibilidade de um apoio ao nome de Ratinho Júnior no cenário nacional? Olha, o Bolsonaro gosta muito do Ratinho. Nós do PL temos, já disse isso aqui, digo por onde eu passo, que nós temos 3 alternativas em 26, Jair, Messias e Bolsonaro. E tenho defendido o nome do Ratinho como um excelente vice para o presidente Bolsonaro, caso o presidente Bolsonaro reverta a inelegibilidade. Caso isso não aconteça, eu acho que o governador Ratinho Júnior seria um excelente candidato à presidência. Seja com a Michele de vice, com o senador Flávio, o deputado Eduardo Bolsonaro de vice. Eu tenho defendido essa tese. Por quê? Eu gosto muito e sou um grande admirador do governador Tarcísio. Tem feito um excelente trabalho. Mas acho um desperdício nós tirarmos ele nesse momento do governo de São Paulo para disputar uma eleição presidencial, abrindo mão do maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo. Sendo que o estado de São Paulo tem esse histórico, de governadores que se elegem, depois saem no meio do mandato para disputar uma eleição maior. Então, eu sou um grande admirador do Tarcísio e acho que por isso mesmo ele deveria permanecer no governo do estado, mas a decisão certamente é do presidente Bolsonaro. Deputado federal Felipe Barros, do PL, muito obrigada pela atenção.